Ok, obrigado. Vamos retomar os julgamentos dos processos do dia 27/8, sessão das 14 horas. Na verdade, os julgamentos dessa sessão já foram iniciados ainda no período da manhã, porque restou tempo. Então, foram julgados os processos 120, dos itens 123 a 128. Teremos a sustentação oral por videoconferência do item 147 e 148, Alstom Hidroenergia Brasil, de minha relatoria. Por favor, então, Ana Tereza, pode convocar o patrono para entrar na sala? Ok, presidente, farei a convocação. Todos embaixo da resolução? Itens 147 e 148 da pauta. Doutor Fernando, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Presidente, o patrono foi convocado. Obrigado. Doutor Fernando já se encontra na sala. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Só um minuto, doutor Paulo. Doutor Fernando, o senhor precisa sair da sala de espera e ficar somente na sala do julgamento. Saí já. Ok, presidente. Obrigado. Doutor, se quiser liberar a câmera para a imagem... Tá sem câmera, desculpa. Não. Com certeza. Estou me ambientando com o sistema. Tá certo. Agora foi. Ok. Vou mudar aqui a tela. Obrigado, doutor. Seja bem-vindo, doutor Fernando Beltrão Lemos Monteiro. Isso. Nós vamos iniciar, na verdade, dar continuidade aos julgamentos dos processos dessa sessão do dia 27/8, sessão das 14 horas. Elas foram iniciadas já alguns processos, mas o seu, que tem sustentação oral, foi agendado e mantido para as 14 horas, o que faremos agora. Eu peço, então, que o senhor mantenha, por hora, o microfone desligado para evitar interferências enquanto eu leio o relatório. Aí, no momento oportuno, eu vou lhe franquear a palavra. Trata de declaração de compensação, final 5413, com base em suposto crédito de PIS do período de apuração março de 2004, montante de 388 mil quebrados. O DARF de recolhimento, em 15/4, era um montante maior, 686 mil, conforme folhas 2 e 6. O despacho decisório emitido eletronicamente indeferiu o pleito sob o fundamento de que o DARF de pagamento foi localizado, mas integralmente utilizado na quitação do débito. Paciência, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade com os argumentos suscitados e sintetizados a seguir. Conforme planilha que anexa, folha 41/42, apurou para o período março de 2004 os seguintes valores códigos de PIS. Código 6912, 8109 e os respectivos valores. Recolheu equivocadamente um DARF no código 6912, no valor de 686.863. Assim, surgiu
crédito de 611.228 do Código 6912, o qual utilizou para compensar na DECOMP destes autos o débito de PIS, Código 8109, do mesmo período, 3 de 2004, no valor de 381.987. O saldo remanescente de 229.290 foi utilizado na compensação de débitos de PIS 8109 dos períodos 6 e 7 de 2004, conforme DECOMP retificador final 1570. Nesse contexto, demonstra-se a correção do seu procedimento e a validade e procedência do crédito utilizado na DECOMP a preço. A perquisição da verdade material é requisito indeclinável e indispensável da administração. Assim, lhe cumpre determinar no procedimento administrativo que os contribuintes apresentem documentos e promova as diligências necessárias. Não pode o físico ignorar as informações por ela prestadas, nem se quedar inerte na busca da verdade material. Então, em síntese, esses foram os argumentos de manifestação de inconformidade. DRJ de Campinas julgou improcedente a manifestação de inconformidade e indeferiu a homologação. Os fundamentos da não homologação foram nos seguintes termos. 1. A verificação eletrônica de dados da DECOMP e das declarações da contribuinte nos sistemas da Receita, efetuada de forma eletrônica, revelou que o crédito utilizado na compensação declarada não existia. Assim, comprovou-se a indisponibilidade do saldo do DARF informado como origem do direito creditório. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte limitou-se a alegar que o DARF, no valor de 686.863, foi recolhido a maior no montante de 611.228, crédito este suficiente à compensação, bem como a da DECOMP final 1570. 3. Traz como informação adicional que na mesma sessão de julgamento, a turma apreciou outros 2 processos da contribuinte. Processo 10.860, 901.971/2008-68 e 10.860, 901.970/2008-13, os quais controlam outras 2 DECOMPs, final 0800 e final 2330, respectivamente, cujo suposto crédito é o mesmo que ali se apreciava e cujo fundamento de não homologação eram idênticos ao do presente auto. Concluiu a evidência que a interessada vinculou o suposto indébito a, no mínimo, 4 DECOMPs, o que se analisou naqueles autos e na de número final 1570. A comparação entre as manifestações de inconformidade deste processo com os outros mencionados revelam contradições quanto à apuração de indébitos e saldos remanescentes do DARF. O ônus da prova sobre o alegado direito creditório recai sobre a contribuinte que não foram apresentados naquela instância, motivo da não homologação da compensação. Então, esses foram os argumentos da DRJ na sua decisão. Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário na qual suscita: a. O acordo recorrido baseou-se na alegação de que a recorrente já teria aproveitado o crédito ali indicado em compensações veiculadas no PERDECOM final 4010, retificado pelo PERDECOM final 1570, apresentado em setembro de 2006. B. Ao se analisar o PERDECOM apresentado pela recorrente em setembro de 2006, verifica-se que se trata de compensação de débito de PIS 8109, apurado em junho de 2004 e julho de 2004, no valor de 147.974 e 81.316, contra crédito oriundo de DARF recolhido em 15 de 4 de 2004 no valor de 686.863. Item C. Muito embora a origem do crédito informado nos PERDECOM, apresentados em dezembro de 2004 e setembro de 2006, os de finais 5413 e 1570, seja idêntica, trata-se de um único recolhimento no valor de 686.863, datado de 15 de 4 de 2004. Fato é que a glosa da compensação declarada pela recorrente está equivocada. Isso porque, embora o crédito em questão tenha sido declarado no PERDECOM
4010, retificado no 1570, apresentado em setembro de 2006, a recorrente jamais veio a declarar tal compensação em DCTF, restando, pois, ineficaz. Ou seja, apesar de a compensação ter sido efetivamente informada no PERDECOM, apresentado em setembro de 2004, retificado em setembro de 2006, não chegou a ser efetivamente aproveitada, sequer declarada pela recorrente. Por conseguinte, a compensação informada em setembro de 2004 e retificada em 2006 não ocorreu para todos os efeitos, não havendo, pois, empecilho a que a recorrente viesse a aproveitar o recolhimento a maior de PIS apurado em março de 2004 para compensação com outros débitos, conforme compensação informada por meio do PERDECOM, apresentada em dezembro de 2004, final 5413. F. Resta claro que o crédito indicado no PERDECOM, apresentado em setembro de 2006, no final 1570, não foi efetivamente utilizado para compensar o débito de PIS apurado em junho e julho de 2004, tal como informado no PERDECOM em questão. G. O crédito recolhimento com a devida atualização pela taxa Selic era e é plenamente suficiente para compensar o débito de PIS apurado em março de 2004, conforme a recorrente declarou no PERDECOM respectivo e DCTF relativo ao período. H. Uma vez demonstrado o equívoco do despacho decisório, é patente a necessidade de reforma do acordo ora recorrido. Pede o provimento do seu recurso para que ele seja homologado integralmente à compensação número 5413. Esse é o relatório, como se vê, cheio de informações, referências a vários valores, vários períodos e vários PERDECOM. Agora tem oportunidade o patrono de trazer maiores esclarecimentos com a sua sustentação. Doutor, o senhor tem 15 minutos, o senhor fará a sustentação apenas desse primeiro processo, 147, ou já vai abarcar os dois? As discussões, elas são em tese semelhantes, né? Como? As discussões são semelhantes dos dois casos, aí fica a critério de vocês, o que vocês preferem. Tá, eu diria que há fatos e encaminhamentos processuais um tanto quanto distintos. Mas vamos nos concentrar nessa primeira, que, se for o caso, o senhor pode fazer também no outro processo, até pediria que fosse com um tempo um pouco menor, se possível. Mas agora o senhor tem 15 minutos, por favor, com a palavra. Bom, pode deixar que eu não vou me alongar muito. Primeiramente, boa tarde a todos. O caso, realmente, como bem sintetizado, eu acho assim, a questão, de fato, teve um descompasso entre os argumentos da manifestação de conformidade e do recurso voluntário. A manifestação de conformidade, ela foi numa linha que não é adequada, até para que foi revista no recurso, mas pela questão do informalismo, da busca da verdade material, essa questão, no meu ponto de vista, tem que ser relativizada. Basicamente, se a gente se atém ao despacho decisório, e aí é o foco do que foi alegado no recurso voluntário, e aqui reiterado, a questão não se discute a rigidez e a suficiência do crédito, mas sim o fato desse crédito ter sido utilizado em outra compensação, implicando na insuficiência. E para esse caso específico, essa utilização do crédito teria se dado nesse PERDICOMP de final 1570, conforme consta no próprio despacho decisório, e conforme bem colocado no recurso, muito embora tenha sido processado, transmitido esse PERDICOMP, essa DECOMP, com a mesma referência do crédito, a compensação, de fato, ela não chegou a surtir efeitos. E aí o que a gente conclui pelo que ela não chegou a ser aperfeiçoada, porque a forma de extinção do débito na DCTF se deu por outros meios. Se a gente se atém aqui, primeiramente, esse PERDICOMP enviado em duplicidade, o de final 1570, ele tem dois débitos, de junho de 2004, né, são débitos de PIS 8109, de junho de 2004 e julho de 2004. Se a gente se atém à DCTF desses períodos, a gente identifica que esse PERDICOMP 1570, em nenhum momento ele foi informado. Ou seja, a empresa se utilizou de pagamentos e outros PERDICOMPs para liquidar esses débitos.
Evidentemente, tem a questão de que a DECOMP é um instrumento de confissão do débito, depois da MP 135, isso não se discute, mas a questão de quando é comprovado o erro de fato cometido pelo contribuinte na transmissão desse PERDICOMP, que absorveu o crédito, e não se prestando para compensação efetiva, para extinção do débito, por uma questão, na verdade, material, tem que ser revista essa confissão equivocada do contribuinte. Aí, aqui no caso, me valho do artigo 145 do CTN, que atribui, no caso, a impugnação, e aqui aplicando-se o mesmo racional para a manifestação como instrumento de revisão do lançamento, inclusive quando esse lançamento decorre de um erro de fato cometido pelo contribuinte. Tem parecer normativo da Receita Federal, inclusive, que determinam, né, a conversão do feito em diligência para a confirmação dessas compensações. A própria questão tem um parecer específico, o 6786, que ele traz essa eficácia, né, da defesa do contribuinte como um instrumento de revisão, inclusive mediante conversão do julgamento em diligência. O grande ponto é esse, esse PERDICOMP que absorveu o crédito, que não se discute a rigidez do crédito, ele de fato ele existe, não foi questionado, mas sim o fato de um outro PERDICOMP ter absorvido o crédito, que se trata de um PERDICOMP transmitido de forma equivocada, que ele não foi utilizado para fins de liquidação do débito e DCTF. Basicamente, esse é o ponto. Eu encerro por aqui a exposição desse caso específico. Ok, obrigado, doutor Fernando. Eu vou passar o voto. Está com som, né? Vocês estão me ouvindo? Infere-se do despacho decisório eletrônico que o indeferimento do pedido de restituição do alegado pagamento a maior realizado por meio de DARF deu-se em razão do valor encontrar-se utilizado para a quitação de débito da contribuinte. A DRJ fundamentou a não homologação da compensação por entender que inexistia o indébito, porquanto o DARF já estava alocado para a quitação de débitos e a contribuinte não fez prova com documentação hábil de situação de direito que alterasse tal realidade. Outrosim, o voto consignou que a contribuinte teria vinculado o mesmo indébito reclamado em ao menos 4 outras DECOMP e havia provável contradição quanto aos saldos remanescentes e o próprio indébito. Fez menção aos processos números, eu já mencionei, vou falar só o final dele, 2008-86 e 2008-13, que julgados naquela turma discutia-se exatamente os mesmos créditos. A contribuinte contesta os fundamentos da decisão recorrida com o argumento de que, embora declarado o crédito no PERDECOM final 4010, retificado pelo final 1570, não aproveitou efetivamente o crédito, não havendo empecilho ao aproveitamento do recolhimento a maior de PIS apurado em março de 2004 para compensação com outros débitos, conforme compensação informada por meio do PERDECOMP apresentado em dezembro de 2004, que é o final 5413. As situações fáticas sustentadas tanto pela DRJ como pelo contribuinte são díspares e não permite uma solução do litígio sem o conhecimento da solução nos processos final 2008-68 e 2008-13 e a repercussão no processo aqui discutido. Consulta efetuada no e-processo informa que ambos processos encontram-se excluídos do controle do processo, além de que não há qualquer arquivo em seus conteúdos, fato que impossibilitam analisar as afirmativas, tanto da DRJ como da contribuinte. Só um parênteses, foi a DRJ que mencionou esses processos, ela não trouxe a colação, não trouxe aos autos, né? Portanto, não foi impossível verificar o conteúdo. Outrosim, importa ressaltar que o despacho decisório foi emitido eletronicamente, sem qualquer análise documental dos fatos suscitados pela recorrente, tendo como fundamento do indeferimento da DECOMP a utilização do DARF para a quitação de débito. Este fundamento eletrônico automático, por várias ocasiões, não se sustentaram em julgamentos deste CARF em face da realidade que emerge na instauração do litígio, mormente quando o contribuinte apresenta elementos mínimos de prova, como é o caso desses autos,
ou a DRJ informa ao interessado quais os elementos e documentos necessários à comprovação do direito pleiteado. Destarte, pelas razões expostas acima, entendo que a lide requer o retorno à unidade preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise das compensações com base em documentos que comprovam o indébito a serem apresentados pelo contribuinte e seu cotejo com as situações fáticas relatadas no voto da DRJ e contestada relativamente ao crédito aproveitado em outros 2 processos, de forma a exarar parecer conclusivo acerca do pedido. Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora proceda como solicitado. 1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à análise do pedido de restituição. 2. Proceda à análise das decomptes versadas destes autos, com base nos elementos apresentados pelo contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer relatório e documentos relacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 dias, após retorno-se ao CARF. Eu só vou tirar aqui esse pedido de restituição, que isso aqui eu devo ter copiado de outro processo. Deixa aqui PDCOM. Então, este é o voto com proposta de diligência para que venha tudo ser esclarecido. Esse processo, eu acho que eu levei uns 3 dias para entender. Eu cheguei a desenhar para cada número de PDCOMP eu utilizava uma caneta colorida, para no final, eu entendi, na época eu entendi, mas impossível a meu entender, impossível de chegar a uma solução sem que as informações sejam esclarecidas. A hora que vi, então, que não constava informação alguma em relação àqueles 2 processos que a DRJ menciona, aí para mim foi a pá de cal. Elcio. Como relator. Leonardo Andrade. Acompanhe, presidente. Macedo. Acompanhe a diligência, presidente. Pedro. Acompanhe. Mara. Acompanho. Laércio. Acompanho. E Márcio. Acompanhe. Então, o processo do item 147, que é o final 2008-11, da Alstom Hidroenergia, a decisão é por unanimidade de votos, a conversão do julgamento em diligência, nos termos em que eu já mencionei que permaneceu gravado. Vamos, então, ao 148. Doutor, eu farei a leitura ou a síntese do relatório e aí o senhor analisa a situação de fazer a sustentação. O senhor está ouvindo, né? Sim, sim. Ah, ok. Parece que deu uma congelada na imagem, mas não. Estou ouvindo. Então vamos ao item 148 da pauta. Processo 2008-80, o final. Trata de declaração de compensação final 5416, com base em suposto crédito e COFINS do período de apuração 4/2004, no montante de 190.846. Um DARF recolhido, 14/5/2004, no montante de 744.595. Foram 2/6. O despacho decisório emitido eletronicamente reconheceu o crédito pleiteado em parcela suficiente apenas para homologar parcialmente a compensação até o limite do crédito sob o fundamento de que o DARF foi localizado e utilizado na quitação de débitos, mas insuficiente para a compensação dos débitos informados no PDFOM. Na consciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade com os argumentos suscitados e sintetizo a seguir. Utilizou de forma correta e idônea o crédito decorrente do DARF em questão. O fisco reconheceu a existência do crédito, mas alegou que parte dele havia sido utilizado anteriormente na DECOMP final 9440, para compensar outro débito de COFINS de julho de 2004 no valor de 131.022.
Parte do valor não homologado neste processo decorre de não se ter procedido à atualização do crédito originário, utilizado na DECOMP final 9490, no valor de R$ 190.846, de maio de 2004, até a data da transmissão, de setembro de 2004, o qual seria de R$ 200.025,88. Dessa forma, após a compensação da DECOMP final 9490, restou um saldo de R$ 81.150, o qual, utilizado até a data da entrega destes autos, somava R$ 89.958, que foi utilizado para compensar um débito de R$ 141.428. Infere-se, portanto, que, embora insuficiente para a compensação integral do débito apontado na DECOMP 5416, não se pode admitir o critério adotado pelo fisco na apuração do saldo devedor, devendo, pois, o cálculo ser refeito, levando-se em conta a atualização correta do crédito. Aí ele repete os mesmos argumentos finais. Também julgado pela DRJ de Campinas, e julgou improcedente a manifestação de inconformidade e indeferiu e não homologou a compensação. As premissas para fundamentar o deferimento parcial do pedido nos seguintes termos. 1. A recorrente admite a insuficiência do crédito veiculado na DECOMP desses autos, final 5416, para liquidar o débito da COFINS 2712 de 7 de 2004. Dos cálculos por ela apontados, as folhas 11 e 12, resulta o reconhecimento de um saldo devedor de principal referente ao COFINS 2172, período de apuração 7 de 2004, no montante de R$ 57.466, o crédito afirmado de 83 mil e o débito compensado de 141. Os autos vinculam-se à cobrança de 89.367 do referido débito, valor principal, e o litígio instaurado limitou-se à diferença entre eles, ou seja, 31.901,14, que é os 89 mil menos os 57, que decorre das alegações da interessada sobre acréscimos legais aplicáveis ao crédito, bem como sobre o saldo disponível no momento da entrega da DECOMP. Dessa forma, cumpre a DRJ de origem proceder à cobrança da parcela, a DRF de origem proceder à cobrança da parcela do débito de COFINS não contestado, de R$ 57.466,65. A verificação eletrônica dos dados da DECOMP, da declaração do contribuinte, nos sistemas da Receita, efetuada de forma eletrônica, revelou que o crédito utilizado na compensação declarada é parcial. Assim, comprovou-se indisponibilidade integral do saldo do DARF, informada como origem do direito creditório. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte limitou-se a alegar a correção do seu procedimento e que teria havido falta de atualização do crédito. Conforme seus cálculos, o crédito remanescente atualizado quando da DECOMP desses autos seria de 83.958, o qual é insuficiente à liquidação do débito de 141.424, mas em menor valor do que o cobrado em decorrência da homologação parcial. O fato de o crédito ser anterior ao débito em nada favorece a contribuinte, que somente manifestou sua intenção de utilizá-lo em compensação com a apresentação da DECOMP. Aplicou-se a legislação IN 160/2004, artigo 28, que determina a forma de valoração de créditos e a incidência de acréscimos legais dos débitos não liquidados no vencimento e transcreve ementa do agravo regimental no RE 971/016 Santa Catarina, que valida os atos infralegais da Receita. Concluiu pela regularidade do procedimento administrativo realizado, que resultou no valor principal de 89.367, em relação ao direito creditório integralmente reconhecido, ensejando a homologação parcial da compensação. O ônus da prova sobre o alegado direito creditório recai sobre o contribuinte que não foram apresentados naquela instância, motivo da não homologação da compensação. Em recurso voluntário, o contribuinte suscita: A. O acórdão recorrido baseou-se na alegação de que a recorrente já teria aproveitado o crédito ali indicado em compensação veiculada na PDCOMP 9490.
Ao analisar o PDCOM apresentado pela recorrente em 9 de 2004, verifica-se que trata de compensação de débito de COFINS 2172, apurado em 7 de 2004, no valor de R$ 118.875, contra crédito oriundo de DARF, recolhido em 14 de 2004, no valor de R$ 774.595. C. Muito embora a origem do crédito informado do PDCOMP, apresentados em 12 de 2004, final 5146 e final 9490, seja idêntica, trata-se de um único recolhimento no valor de R$ 774.595, datado de 14 de 5 de 2004. Fato é que a glosa da compensação declarada pela recorrente está equivocada. Isso porque, embora o crédito em questão tenha sido declarado no PDCOMP 9490, apresentado em setembro de 2004, a recorrente jamais veio a declarar tal compensação em DCTF, restando, pois, ineficaz. Ou seja, apesar de a compensação ter sido efetivamente formada no PDCOMP, apresentada em setembro de 2004, retificada em setembro de 2004, não chegou a ser efetivamente aproveitada, sequer declarada pela recorrente. Por conseguinte, a compensação informada em setembro de 2004 não ocorreu para todos os efeitos, não havendo, pois, empecilho para que a recorrente viesse a aproveitar o recolhimento maior de COFINS apurado em 7 de 2004, para compensação com outros débitos, conforme compensação informada por meio do PDCOM final 5416, apresentado em dezembro de 2004. Resta claro que o crédito indicado, apresentado em 9 de 2004, final 9490, não foi efetivamente utilizado para a compensação do débito da COFINS apurado em 7 de 2004, tal como informado no PDCOM final 9490. O crédito em comento, com a devida atualização da taxa Selic, era e é plenamente suficiente para compensar o débito da COFINS apurado em 7 de 2004, conforme a recorrente declarou no número 5416. Uma vez demonstrado o equívoco no despacho decisório que não homologou a compensação no final 5416, é patente a necessidade de reforma do acordo ora recorrido. Pede ao final a reforma do acordo recorrido para que seja homologada integralmente a compensação 5416. Esse é o relatório. Doutor, vai acrescentar, fazer acréscimo à sua sustentação no primeiro item, no item anterior? É bom falar rapidamente. Aqui a gente tem a diferenciação, a questão que a gente não tem esses dois PAs que a DRJ suscitou, né? A gente tem só a questão da compensação, da utilização em duplicidade do crédito em um segundo PERDICOMP que não chegou a ser, não pode ser considerado eficaz porque os débitos, conforme informado na DCTF, foram liquidados por outros meios. Esse PERDICOMP em duplicidade, conforme consta expressamente no despacho decisório, é o final 9490, conforme bem exposto, que tem por objeto uma quitação de um débito de COFINS 2172 de julho de 2004. E se a gente verifica as DCTF, as folhas da DCTF juntadas do período, nas folhas 95 e 97 do PA, a gente identifica que tem o débito de COFINS desse período foi liquidado por pagamento em DARF, em valor de 739 mil, e 300 mil por meio de outras compensações, que é o PERDICOMP final 3778 e 5416. Ou seja, o débito de COFINS relacionado ao PERDICOMP que absorveu o crédito indevidamente, ele não foi liquidado por meio desse PERDICOMP. Aí reitero as questões que já foram destacadas no primeiro caso, de que por mais que seja considerada uma confissão de débito, a DECOMP, isso deve ser relativizado quando demonstrado o erro de fato, a questão do contencioso ser um instrumento hábil, aqui um contencioso administrativo instaurado pela manifestação como um meio hábil para a revisão do lançamento, inclusive quando decorre de uma autoconfissão do contribuinte, o princípio da verdade material e, eventualmente, a necessidade de converter em diligência o processo para confirmar os limites da apuração do débito de COFINS e para se concluir de uma forma clara que esse PERDICOMP que se alega, que o próprio despacho decisório alega ter absorvido o crédito, ele não chegou a ser eficaz, ele não foi utilizado de nenhuma forma para liquidar o débito apurado pelo estabelecimento, pelo contribuinte. Com base nesses fundamentos, a gente pede o provimento do recurso ou, subsidiariamente, a conversão em diligência nos moldes do processo anterior. Obrigado.
Meu entendimento é que nesse os atos processuais seguintes foram diferentes, e mesmo o recurso apresentado, para mim, destoa. A recorrente requer, parágrafo anterior, o recurso deve ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade. Tá? Nada a ver. A recorrente requer a reforma da decisão da DRJ, porém, seus argumentos de irresignação não enfrentam os fundamentos daquela decisão. A decisão recorrida, conforme relatado, ressaltou que a contribuinte admitiu a insuficiência do crédito veiculado na DECOMP destes autos, final 5416, para liquidar o débito de COFINS, inclusive apontado por meio de cálculos o reconhecimento de um saldo devedor após a efetivação do encontro de contas, crédito e débito, contestando tão somente a atualização dos créditos e os acréscimos legais dos débitos não liquidados no vencimento. No recurso, a contribuinte inicialmente assentou várias premissas que não condizem com a realidade dos autos, a saber, 1. Argumenta e pede ao final da peça recursal a homologação integral da compensação, ao passo que, em manifestação de inconformidade, reconhecera a insuficiência do crédito para a liquidação total dos débitos. 2. Sustenta que a compensação declarada na DECOMP final 9490 não foi efetivada, ao contrário de todos os argumentos até então aduzidos, nos quais pormenoriza os débitos nela compensados e os créditos remanescentes, que inclusive questiona a incorreção na atualização e acréscimos legais. Por outro lado, matérias suscitadas em manifestação de inconformidade e enfrentada no voto da decisão ACOM não foram reprisados em recurso voluntário. São elas: 1. O critério adotado pelo fisco na apuração do saldo devedor, sustentando que os cálculos devem ser refeitos, levando-se em conta a atualização correta do crédito, aqueles remanescentes da DECOMP final 9490. 2. Não apresenta qualquer argumento de contestação em relação ao acordo recorrido no tocante à forma e ao amparo legal para a atualização dos créditos e os acréscimos legais sobre os débitos não pagos até o vencimento. Constata-se que a recorrente aproveitou-se do texto do recurso voluntário apresentado no processo 10.860.901.963/2008-11, em que promoveu apenas a substituição dos valores e referências aos documentos. Entretanto, os litígios e as situações fáticas e jurídicas versadas nesses processos são distintas, que implicam enfrentamento e soluções desiguais. Em síntese, a contribuinte não trouxe aos autos elemento que pudesse rebater a decisão recorrida, que manteve na sua integralidade o despacho decisório de homologar parcialmente a compensação declarada, da qual resultou parcela de saldo devedor a ser exigida nos termos da lei. Assim, mantém-se a decisão exarada no Acórdão 05-31-365, que corroborou o inteiro teor do despacho decisório proferido. Ante todo exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário. Ou seja, o que ocorreu é que ele trouxe os argumentos da outra, do outro processo. E as situações são distintas entre eles. É uma questão de ordem só, assim, de fato, a manifestação de conformidade, ela trouxe essa questão da atualização, que ela, no nosso entendimento, ela é descabida. Mas sim, o recurso voluntário, ele segue a mesma linha do anterior, ou seja, um PERDICOMP transmitido em duplicidade, que não chegou a ser considerado eficaz. Nesse caso, é a mesma questão. Se você olha o despacho decisório nas folhas 6 do processo, tem um outro PERDICOMP, e o contribuinte trouxe na manifestação, no recurso voluntário, a prova de que esse PERDICOMP, considerado no despacho decisório e também disposto no acórdão da DRJ, ele não foi considerado eficaz. Tem as folhas 95 e 97 com a DCTF,
E se você olha da CTF do período do débito supostamente compensado, verifica-se que esse PERDICOMP não foi utilizado. Então, assim, não é uma mera reprodução do fundamento do outro. De fato, as discussões, elas têm uma coincidência. Por isso, até no início, eu disse de fazer as duas junto, entendeu? Mas, assim, isso aí, se tiver que recorrer, enfim, isso aí é uma questão, com todo respeito, desculpa. Tá certo, doutor. Porque a realidade processual ela é diferente. No primeiro, não houve a compensação, não houve a homologação da compensação. Nesse, ela houve parcial e restou um débito, e em relação a esse débito é que houve houve a resignação da contribuinte manifestada em primeira instância. Que foi equivocada, isso aí eu assumo, eu concordo que foi feito internamente pela empresa. Mas... Exato. Tá. E aí chega nessa aqui, os argumentos são de que não há débito, né? E aí torna-se incoerente, porque está se discutindo a atualização desses débitos. Pedro, com a palavra. Presidente, pelo que eu vi aqui, um é PIS, o outro é COFINS. Não vale a pena eles, por uma questão de segurança, descerem juntos e... Não sei, tô colocando para pesar isso. Será que teria alguma influência nesse processo, essa análise, que vai fazer no outro? Com todo respeito, conselheiro, Claro, eu entendo que seria anular a manifestação de inconformidade, anular o recurso voluntário e dando-lhe uma segunda chance para reiniciar o litígio. Você acha que seria exagerado, nesse caso aqui, tomar a mesma medida que o outro? A forma como o patrono explicou, e é o que eu imaginava de fato, muito provavelmente a forma como foi elaborada as manifestações de conformidade depois do recurso, houve confusão, e o problema é esse, se os assuntos fossem exatamente o mesmo, se fosse um PIS, o outro COFINS, que só mudaria valores, mas não é, nós temos matérias sendo discutidas, já começa que, no primeiro processo anterior, não houve reconhecimento algum de crédito e não homologada. Nesse, houve parcial, homologação parcial, e o litígio, em parte, ficou a questão dessa atualização. Elcio pediu a palavra? Mas já esclareceu o que eu ia perguntar. Tá tão claras as diferenças, sim, presidente. Eu lembro que eu já enfrentei um processo em que eram vários processos. Aliás, julguei de uma mesma empresa vários processos, era PIS, COFINS, todos eram insumos, e muita coisa eu aproveitava dentro do processo, mesmo sendo que, desde que ele atacasse o tópico, mesmo com argumentos irrelevantes, eu considerava. Não é o caso aqui. Eu entendi. Perfeito. Obrigado. É isso, acho que, não tendo mais pedido de esclarecimentos, acho que podemos votar. Elcio? A dúvida que eu fiquei é porque, se fosse o mesmo período de apuração, eu acho que a intervenção que o Pedro fez, né, seria relevante. Mas são períodos de apuração distintos, né? Então, eu acompanho o relator. Ok, Leonardo Andrade? Presidente, eu acho que a manifestação de inconformidade nesse processo que acabou prejudicando um pouco a recorrente. Sim. Infelizmente,
Acho que não tem como fazer essa conversão do feito em diligência mesmo, como no processo anterior. Eu vou acompanhar, presidente. É até uma situação um pouco inusitada, né? Eu entendo, sim. Mas é a realidade dos autos. Macedo. Eu vou acompanhar, presidente. Pedro. Acompanho. Mara. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Voss. Estou acompanhando, presidente. Ok. Então, nesse segundo processo, item 148, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Doutor Fernando, agradeço sua participação. Tenha uma boa tarde. Obrigado, conselheiros. Boa tarde a todos. Obrigado. Bom, voltemos ao ponto em que paramos na sequência numérica de julgamento. Então, o próximo dessa sessão das 14 horas do dia 27. O próximo é o 130, item 130, Marinha e Indústria de Compensados, conselheiro Márcio Costa. São 3 processos da Marinha. Perfeito, presidente. A palavra, relator. Só um minuto. Ok. Faço uso do relatório produzido pela DRJ, que bem relatou o caso. A menção à numeração das folhas diz respeito à versão digitalizada do processo. Trata de manifestação de conformidade ante o despacho decisório 076/2009, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Cascavel, folhas 362 a 370, que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento ou restituição de declaração de compensação perde conta final 8038, referente ao crédito presumido do IPI, apurado no terceiro TRI, nos termos da Lei número 10.276, de 2001, no valor de R$ 508.602,09, reconhecendo como legítimo o valor de R$ 293.267,37. Segundo o mesmo despacho, foi cancelado pelo contribuinte a declaração de compensação vinculada ao referido crédito. Conforme fundamentado no despacho, as glosas de valores que compunham a base de cálculo do crédito presumido, que levaram ao indeferimento parcial, dizem respeito aos seguintes itens: frete, energia elétrica, combustível e lubrificante, embalagem de proteção e acondicionamento, insumos adquiridos com suspensão. A inconformidade da manifestante de folhas 381 a 385 vem explanada nos seguintes termos. Quanto à glosa dos valores de frete, para este item, a glosa da base de cálculo, feita pelo auditor fiscal do trimestre, foi de R$ 126.285,43, e é inadmissível, uma vez que foi o contribuinte e não o remetente que suportou o ônus da operação, conforme pode ser comprovado pelas cópias de comprovantes de pagamento efetuado ao transportador, e que anexamos para fazer prova ao relatado. O que de fato ocorreu foi um erro no preenchimento dos CTRCs pelo transportador, que assinalou o quadro frete por conta do remetente, quando deveria ter assinalado frete por conta do destinatário. Ora, o contribuinte não pode ser penalizado pelo erro de preenchimento feito por um funcionário da empresa transportadora.
Quanto à glosa dos valores de energia elétrica, pondera que os valores de base de cálculo para energia elétrica foram integralmente glosados pelo auditor e seu montante, no valor de R$ 79.518,60 no trimestre, desqualificar o direito ao crédito sobre a energia elétrica pelo simples fato de sua utilização não está descrita no processo produtivo. E é arbitrário, porque por parte do auditor fiscal, uma vez que esta é a fonte de energia mais comumente utilizada no Brasil e que, inclusive, as faturas apresentadas são resultados da medição exclusiva da área fabril, sendo o consumo da área administrativa medido e cobrado através de outras faturas que não foram utilizadas para cálculo do crédito. Quanto à glosa dos valores de combustível e lubrificante, os valores da base de cálculo para combustível e lubrificante também foram integralmente glosados pelo auditor e seu montante foi de R$ 110.221,33 no trimestre. Também, neste caso, desqualificar o direito ao crédito sobre combustível e lubrificante pelo simples fato de sua utilização não estar descrita no processo produtivo é arbitrário por parte do auditor, uma vez que a fabricação de chapas de madeira compensada requer a utilização de máquinas pesadas, tais como tratores, bancos para carregamentos e descarregamentos de touros de pinos, caminhões para o transporte, empilhadeiras para carregamento e descarregamento do produto pronto, e todas estas máquinas são movidas a óleo diesel. Também, no maquinário utilizado na fabricação do compensado, tais como torno e prensas, são utilizados lubrificantes para o seu perfeito funcionamento. Portanto, é equivocada a afirmação do auditor de que é incabível a absorção dos milhares de litros adquiridos no período. Estaria aqui o auditor insinuando que o contribuinte está produzindo crédito. Quanto à glosa de valores de embalagem, de proteção e acondicionamento, os valores de base de cálculo para material de embalagem também foram integralmente glosados pelo auditor e seu montante no valor de R$ 53.121,44 no trimestre. Ao desqualificar o direito sobre o material de embalagem, mais uma vez o auditor demonstra não conhecer do processo produtivo da fabricação de chapas de madeiras compensadas. Por se tratar de madeira destinada à construção civil, nosso produto não requer embalagem de apresentação. Por isso, não quer dizer que o material utilizado não é de embalagem, já que a fita laqueada e a fita de poliéster são aplicadas na última etapa do processo de industrialização. Quanto à glosa do insumo adquirido com suspensão, observa-se aqui o descuido do auditor fiscal ao efetuar a glosa desses valores, pois não atentou para o fato de que, sobre as aquisições de resina, no período inexistia o regime de drawback. Este regime foi concluído e o contribuinte passou a adquirir a resina sem qualquer suspensão de PIS ou COFINS. A suspensão que se manteve foi a de IPI, pois o contribuinte é a empresa preponderantemente exportadora e goza de benefícios, goza desses benefícios. Encerrando o pedido, que seja revisto o despacho decisório e acolhida a manifestação de inconformidade. Tal manifestação foi julgada improcedente com a seguinte ementa que transcrevo. Inconformada, a empresa contribuinte apresentou recurso voluntário, que passamos a julgá-los. É o relatório. Pode ir para o voto. Obrigado, presidente. O recurso atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento. A controvérsia a ser tratada nestes autos está na homologação parcial do pedido de ressarcimento ou restituição da declaração de compensação. Número, final 8038, nas folhas 4 a 80, referente ao crédito presumido do IPI apurado no terceiro TRI de 2007, nos termos da Lei 10.276/2001, no valor de R$ 508.602,09, reconhecendo como legítimo o valor de R$ 293.267,37, conforme
relatório. Os motivos de glosa foram devidamente tratados pela DRJ, bem como são as razões do recurso voluntário, conforme abaixo verificamos. Das glosas dos fretes. As despesas relacionadas ao frete de mercadorias foram glosadas pela fiscalização e, mesmo após a manifestação de inconformidade, foram mantidas pelo julgador de piso pelos seguintes fundamentos. DRJ. Considerando-se a orientação retro-mencionada, ter direito à inclusão do frete pago na aquisição de matéria-prima, produto acabado e material de embalagem, intermediário e material de embalagem, na base de cálculo do crédito presumido necessário, se faz a comprovação da sua inclusão da nota fiscal de aquisição dos insumos ou da vinculação entre o conhecimento de transporte e as notas fiscais de aquisição, fato que não foi demonstrado com a documentação acostada aos autos, porquanto há de ser mantida a glosa. Por sua vez, a recorrente alega o seguinte: ademais, o custo do transporte para a elaboração do produto deve ser considerado como parte integrante do cisto da mercadoria. Desta forma, os valores gastos com frete são contabilmente lançados como custos para a empresa. Assim, a possibilidade do seu creditamento está no fato de constituir em despesas realizadas junto à pessoa jurídica sujeita à contribuição. Logo, o direito ao seu creditamento é medida que se impõe. Ademais, logicamente que foi o contribuinte e não o remetente que suportou o ônus da operação, conforme pode ser comprovado pelas cópias dos comprovantes de pagamento efetuado ao transportador, conforme já aprovado nos autos. Dado que o recurso voluntário afirma haver comprovação nos autos de que o frete foi despesa suportada pela recorrente, cabe revisitar os conhecimentos de transporte rodoviário de cargas das folhas 243 a 304, nos quais todos constam como frete pago pelo prestador de serviço. Para esses CTRCs, ainda em manifesto de inconformidade, foi alegado que tratou de um erro de preenchimento que assinalou equivocadamente o campo frete por conta do remetente, quando deveria ter assinalado frete por conta do destinatário. Ocorre que esse equívoco ocorreu, né? Deixa eu acertar aqui. Em todos os fundamentos, em todos os formulários, não sendo crível que tenha se tratado de um mero descuido, já que repetidas vezes em sequência. Sendo assim, nego provimento ao pedido, visto que não está devidamente comprovado que as despesas tenham sido suportadas pelo recorrente. Seguindo, das glosas de lubrificantes, energia elétrica e combustível. As glosas referentes a lubrificantes, energia elétrica e combustível serão tratadas em conjunto. Assim, o recorrente destacou: no desenvolvimento de sua atividade produtiva, adquire diversas matérias, produtos intermediários, materiais e serviços que são agregados no processo de fabricação e comercialização. Dentre eles estão as despesas realizadas com combustível, lubrificante, frete e energia elétrica, bem como a aquisição de embalagem, de proteção e acondicionamento e insumo de resina concorrente para a formação da sua receita e faturamento. O julgador de piso, ao tratar o lubrificante, manteve a glosa por entender que não faz parte do conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Vejamos o que disse a DRJ. O quarto grupo, incluído na definição de insumo para a fabricação, são aqueles bens que sofram alterações, tais como desgaste, dano, perda de propriedade física ou química em função da sua ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Definitivamente, este não é o caso dos lubrificantes, pois, apesar de constituírem uma despesa necessária para o funcionamento do maquinário, não integram efetivamente o produto final.
Em outras palavras, sua eventual perda de propriedade física e química não é uma função da ação diretamente exercida no produto fabricado, razão pela qual deve ser mantida a glosa em relação a este item independente de sua quantificação. E no que se refere às despesas com energia e combustível, a DRJ ainda justificou a manutenção da glosa na não observância do comando contido na Instrução Normativa 420 de 2004, vigente no momento do pedido de ressarcimento. E transcrevo nos seguintes termos: a apuração e utilização do crédito presumido, a base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos sobre os quais incidirão as contribuições referidas no artigo 1º. Energia elétrica e combustível adquirido no mercado interno, utilizados no processo industrial. Sigo aqui transcrevendo o parágrafo 1º e 2º. Com efeito, verificou-se a inobservância do dispositivo citado, segundo o qual, no caso de impossibilidade de determinação dos custos de energia e combustível adquiridos no mercado interno utilizado no processo industrial, deverá ser aplicada a despesa com energia elétrica e combustível percentual, obtido pela relação entre o custo de produção e o somatório dos custos de despesa operacionais do estabelecimento industrial, razão pela qual resta correta a glosa. Digo eu, observo que o documento de folhas 197 a 200, denominado de processo produtivo, não quantifica, determinando de forma específica a utilização dos lubrificantes, energia elétrica e combustível. Neste ponto, entendo que falta clareza quanto ao emprego dos referidos produtos no processo de industrialização do produto fim. Observo ainda que, mesmo sendo advertido desde o início da apuração quanto à necessidade de detalhamento do processo produtivo e da utilização desses produtos, o recorrente sustenta seu recurso em argumentos genéricos, conforme pode se constatar do trecho que acima foi destacado. Por isso, entendo que assiste razão o julgador de piso e, no mesmo sentido, a jurisprudência do CARF, já manifestaram, conforme se pode notar no acordo 3201-004-670 da ilustre conselheira Tatiana Belisário, proferido na sessão de dezembro de 2018, no qual transcrevo e chamo a atenção para o que destaquei em negrito. No mesmo sentido, a segunda turma do STJ, a partir do julgamento do RESP 1049-301-305, da relatoria do ministro Mauro Campbell, em março de 2011, onde firmou o entendimento que a energia elétrica, o gás natural, o lubrificante e o óleo diesel, combustível em geral, consumidos no processo produtivo, por não sofrerem ou provocarem ação direta mediante contato físico com o produto, não integram o conceito de matérias-primas ou produtos intermediários para efeito da legislação do IPI. E, por conseguinte, para efeito da obtenção do crédito presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições ao PIS, PASEP e a COFINS, na forma do artigo 1º da Lei 9.363 de 96. Por fim, finalizando qualquer discussão, aplica-se ao caso a súmula CARF 19, de observância a este conselho, no qual dispõe, não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei nº 9.363 de 96, as aquisições de combustível e energia elétrica, uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. Diante o exposto, mantenho as glosas referentes ao lubrificante, combustível e energia elétrica e nego o provimento nesse sentido. Prosseguindo, da glosa de embalagem de proteção e acondicionamento. O que se refere às glosas sobre as embalagens, a DRJ as manteve sob o argumento de que, no caso, as embalagens têm a finalidade de transporte das mercadorias,
fato que não dão direito a créditos nos termos do RAIP de 2002, no qual transcrevo trecho. Aqui no inciso 4, a que importa em alterar a apresentação do produto pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria. Em sua defesa, a recorrente alega que o material de embalagem é consumido dentro do processo de fabricação nos termos abaixo, no qual replico. O mesmo se entende com relação aos fatos referentes à embalagem de proteção e acondicionamento, pois ao desqualificar o direito ao crédito sobre o material de embalagem, mais uma vez o auditor demonstra não conhecer do processo produtivo, conforme eu já tinha citado no relatório. Ela repete-se, repito aqui no voto. Entendo que a própria recorrente esclarece que as despesas com embalagem são destinadas ao carregamento e transporte, o que justifica o entendimento de que deve ser aplicado o artigo 4º, inciso 4º do RAIP, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria. Pelo que consta nas folhas 197 a 200, relatórios sobre o processo produtivo, as fitas são utilizadas após a industrialização com a finalidade de segurar as chapas. Logo, não integram o processo produtivo para fins de ressarcimento de crédito presumido de IPI. Não se enquadram no conceito para a utilização do processo produtivo requerido no artigo 1º da 9363 de 96. Sendo assim, mantenho a glosa dos créditos de despesas incorridas com embalagens e nego provimento nesse sentido. Prosseguindo, próxima glosa é referente aos produtos adquiridos com suspensão das contribuições para o PIS e da COFINS. A glosa em questão está relacionada ao produto resina, que foi tratada pela DRJ nos seguintes termos. Denota tal circunstância que a manifestante é pessoa jurídica preponderantemente exportadora. Por sua vez, o artigo 10.865, a Lei 10.865, de abril de 2004, dispõe: a incidência da contribuição para o PIS e a COFINS ficará suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinada a pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras. Assim, independentemente de haver ou não regime aduaneiro especial de suspensão das ditas contribuições, as mesmas estavam amparadas pela suspensão, pelo que mantém-se rígida a glosa. Já no recurso voluntário, a recorrente repetiu seus argumentos na manifestação de inconformidade, no qual vale a pena retomá-los. Observa-se aqui o descuido do auditor, isso reiteradamente foi dito, pois não atentou para o fato de que, sob as aquisições de resina, no período, inexistia o regime de drawback. Esse regime foi concluído e o contribuinte passou a adquirir a resina sem qualquer suspensão de PIS ou COFINS. Suspensão que se mantém foi a de IPI, pois o contribuinte é a empresa preponderante exportadora e goza desse benefício. A DRJ alegou que os argumentos recursais fazem menção à Instrução Normativa 296 de 2003, mencionadas nas notas fiscais de folhas 342 a 347, com base legal para a suspensão do IPI, e do ato declaratório 76 de agosto de 2006, ato normativo que transcrevo. Fiscalização, ao tratar dessa glosa específica no despacho decisório, observou: insumos adquiridos com suspensão. Observa-se que o contribuinte, até o final do primeiro TRI deste ano, das compras de insumo com direito a crédito, incluídas no CEFOP 1101 e 2101, procedia em exclusão daquelas mercadorias como adquiridas com suspensão tributária, IPI, PIS, COFINS, em regime de drawback, conforme estampado
nas cópias de notas fiscais dispensadas, as folhas 336 e 341, para ilustração, conforme indicado na planilha, que representa o valor de 514.009,86, sendo 169.638 em janeiro e 175.557 em fevereiro, e prosseguindo 168.814 em março, oriundas de compras junto à empresa Sinteco Produtos Químicos, onde basicamente o material utilizado na colagem das placas. Entretanto, a partir do segundo TRI, deixou de executar essas providências, conforme levantamento apontado nas folhas 335. Tais aquisições representam neste trimestre 454.398,40. Digo eu que, embora a recorrente alegue que adquiriu os produtos sem suspensão de PIS e COFINS, não há nos autos, bem como não foi apontado pelo recorrente, a prova de que essas aquisições foram tributadas. Me parece óbvio que, após 2003, por força da legislação acima mencionada, já era suspenso a cobrança de IPI, vide campo observações complementares nas notas fiscais, bem como o PIS e COFINS nos termos do artigo 40 da 10.865 de 2004. Também acima replica, não cabe qualquer tipo de ressarcimento, pois do termo ressarcir presume-se que seria tomar de volta algo que foi pago, e no caso, não há evidência de que no preço estão embutidas as contribuições. No mais, se ainda estivesse, seria controverso ao que claramente dispõe ao artigo 40, quanto à cobrança do PIS e COFINS suspenso no processo de aquisição dos insumos. Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Vai, relator. Voto bem pormenorizado. Elcio pediu a palavra? Eu pedi. Aqui o crédito presumido de IPI, né, ele segue a mesma regra do IPI. E, não obstante ele se tratar da recuperação de PIS e COFINS incidente nas etapas anteriores, mas ele segue a mesma restrição do IPI quanto matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, que incorpora o produto final. Só que existem dois créditos presumidos de IPI, né? Existe a 9363 e a da 10276. E consta aqui do relatório que o pedido do contribuinte foi com base na 10276. E a 10276, ela prevê explicitamente lá a possibilidade de cálculo do crédito presumido sobre energia elétrica, aplicado no processo produtivo. Então, quer dizer, se o pedido dele foi com base na 10276, ele tem direito à energia elétrica aplicada na produção. E a súmula que você cita do CARF, a 19, ela se restringe a 9363. Então, ela não se aplica aqui no caso. Pelo mesmo, o consta do relatório que o pedido dele foi feito com base na 10276. Era isso que eu queria. E a 1076 já vigia na ocasião. Já, ela é de 2001. E o fato gerador aqui, se não me engano, é 2005, né? 2007. O fato gerador aqui é 2007. Mas eu entendi que ele não tinha conseguido separar, né, a energia elétrica. Pelo menos ele fala que, né? Houve a conta da fábrica estava de um lado e da administrativa estava do outro. Se ele tiver comprovar isso... Não tem essa ele alegou que eram contas diferentes. Deixa eu voltar aqui. Mas independentemente do resultado final seu mesmo, de negar provimento, eu acho que não pode colocar a súmula CARF número 19, porque ela é explícita da lei 9363. Mas se ele não tiver comprovado. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Tá. Elcio, eu já usei essa súmula na 10276 por analogia. Mas olha a lei aqui, olha a lei dessa,
A 10.276. A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos: aquisição de insumos correspondente à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, bem assim de energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo. Utilizados no processo produtivo. Pois é, exatamente. A questão que se coloca é o seguinte: na alegação do recorrente, segundo o relatório, ele alegou que as contas dele eram separadas. A da administração era uma conta e a da fábrica era outra. Se ele comprovou isso, como não foi analisado, aí é outra questão. Mas que a lei 276 prevê a dedução tanto de energia elétrica como combustíveis, ela prevê. Tá. No parágrafo que ele inicia na folha 8, observe que o documento tal, ele traz aí a questão de prova. Pedro pediu a palavra? Sim, presidente. Eu quero dizer que eu concordo com o doutor Elcio. São leis diferentes, são situações diferentes. Esse crédito presumido de IPI, ele tem acho que 3 leis que regulam o crédito presumido de IPI. Tem o mesmo nome, mas são ocasiões diferentes. E nesse caso eu acho que seria bom não citar a súmula também. Eu não sei se o Elcio pensa mesmo que seria bom não citar a súmula, eu acho que é bom. Eu já falei isso também. Mas você acha que é melhor não citar? Também acho, melhor não citar. E com relação à prova, realmente está no próprio relatório aqui, ó, energia elétrica. O contribuinte limitou-se a apresentar o documento denominado processo produtivo, que encontra-se apensado às folhas 194 e 197, onde, dentre os produtos listados como insumos consumidos nas diversas fases do processo produtivo, inexiste referência à utilização de energia elétrica, bem como detalhamento do seu consumo, tipo de maquinário, que eventualmente a empresa, procedimentos executados. Então, realmente, o voto do Márcio está no caminho certo, falta a prova. Sei, se o colegiado entender que fica melhor retirar a súmula, eu não vejo que ela compromete, mas... Você fala o quê? A súmula? É porque a súmula está expressa referendando a 9363, né? Pois é, não, e a 10276, ela prevê a dedução, a possibilidade da energia elétrica no cômputo do crédito presumido, é diferente. A anterior não previa isso. Tá. Bom, eu não me abstenho em retirar a súmula não, tá? Eu tiro esse parágrafo fazendo menção à súmula. Como é que é? Não entendi. Eu retiro esse parágrafo no qual eu menciono a súmula. Ah, tá, ok. E no caso do combustível e energia elétrica, eu acho que tem que ficar claro também que não ficou comprovado que era no processo produtivo. Isso tem que ficar claro também, porque se ficar a dúvida, vai dar embargo, né? Porque... Paulo sem som. Para mim está claro, na folha 8, ele está dizendo aí. Não quantifica determinando de forma específica a utilização de lubrificante, energia elétrica e combustível. Nesse ponto, entendo que falta clareza quanto ao emprego dos referidos produtos no processo de industrialização do produto fim. Necessidade de detalhamento do processo produtivo e da utilização desses produtos. O recorrente sustenta seu recurso em argumentos genéricos, conforme pode-se constatar do trecho acima foi destacado. Então já está ressaltado. O embargo quanto a isso é rejeitado. Ok. Bom, eu já fiz o ajuste em relação à súmula, ok? Só mais um detalhe também, em outros pontos também do seu voto, você cita a lei 9363, amparando-se nela. Acho bom trocar para 10.276. Quer ver, tem até esse ponto, quer ver um ponto aqui que eu vi isso? Mas aí...
Posso fazer menção a 10.276, porque ela também a 9363 também é alvo de discussão. Você pode fazer essa menção às duas, né? Também não tem problema. Mas aí depende do que ele remete a 9363, porque o parágrafo 5º do artigo 1º da 10.276 fala: aplique-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as demais normas estabelecidas na 9363. As demais, né? Isso tem que ver se encaixaria em demais. No Todas que é coincidente, demais, não aplica. Não, ela fazendo remissão, tá feito, você pode usar. Só fala que uma faz remissão para outra aí. Resolveu. Não, porque fica clara a diferença da 10.276 no artigo 1º, porque ele, alternativamente ao disposto na 9363, a pessoa jurídica poderá determinar o valor do crédito presumido conforme o disposto. E aí ele vem, parágrafo 1º, a base de cálculo do crédito será o somatório. E aí é no inciso 1, onde, de fato, ele vai falar da energia elétrica e combustível. Mas é condicionado a isso, né? Adquirido os requisitos. Adquirido no mercado interno e utilizado no processo produtivo. E no caso dos autos aqui, não restou comprovado suficientemente. Ok, já estou apto a votar. Então, vamos lá. Conselheiro Elcio. Bom, com essas observações, né, eu acompanho o relator. Leonardo Andrade. Acompanho o relator, presidente, só com relação às embalagens ali, também eu estou acompanhando também porque o recurso foi bem genérico. Porque talvez se tivesse detalhado um pouquinho mais, eu acho que tem alguma fita ali que poderia ser, porque ela é mais a proteção até do que o transporte. Mas o recurso foi genérico, está em um parágrafo. Aí eu não sei se essa fita é a que eu estou pensando. Então. Veja que cada um dos tópicos há menção a isso. O contribuinte ele não comprovou. Eu acho que foi na questão do conhecimento de transporte. São aquelas fitas laqueadas para não deixar um produto bater no outro, né, para fixar mesmo o transporte. Fitas laqueadas, né? Não é só. Não, essas seriam as fitas de poliéster. Laqueadas e poliéster está no relatório. Então, a laqueada, ela envolve até, acho que uma condição de preservação das próprias chapas, mas não tá explicado. Porque o relator faz menção ao que se foi falado na fase de apuração pela fiscalização, quanto à necessidade de detalhamento do processo produtivo e da utilização desses produtos. Ou seja, ele sabia desde o início, desde a fase inicial do procedimento, que ele tinha que comprovar. Não, mas eu acompanho, presidente. Sim, Macedo. Acompanho, presidente. Pedro. Marcião, belo voto. Parabéns. Obrigado, não fique Pedro. triste com essas pequenas observações. Não, que isso. Então, eu já pego o caderninho, vou anotando, vou ponderando. Muito elogiar o voto, seu trabalho. Ficou chovendo molhado. Muito bem feito o seu trabalho. Acompanha o relator. Laércio. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negócio provimento ao recurso voluntário. Esse é o 130 da pauta. Final 2.970. Os outros são iguais, não? Então, presidente, tem mais um que é igual. Deixa eu confirmar aqui. Só muda o trimestre. Deixa eu só confirmar aqui. Gostei tanto do voto do Márcio que vou passar os meus todos de insumo para ele. Eu passo os meus de aduana para você, pronto. Reparte comigo. Melhor vocês dois juntar as mesas, trabalhar juntos, um do lado do outro, tirando dúvida.
Assim, Então- os dois crescem em todas as matérias. Perfeito. Juntar uma mesa de João Pessoa com a mesa do Rio vai ser difícil, é só Vitória. João Pessoa, eu quero ir. João Pessoa vai ser rede. Olha, então, o 2009-70, que acabou de ser julgado, é igual ao 2009-14. O que difere é o trimestre, é o período de então- apuração, tá? Tá. Então ele é igual ao 131. Isso, esse 131 é o segundo TRI de 2007. Tá. Então a decisão que proclamei para o 130, item 130, também é aplicada ao 131. Ok. Perfeito. Então vamos ao 132, que é o 2010-71. Eu já estou também fazendo o ajuste nesse aqui da súmula 19. Ok. Perfeito. Então vamos para o 132. Deixa eu... 132, final 2010-71. Ok. Não é diferente, não é a mesma coisa. Não. Adota os relatórios produzidos pela instância inferiores que assim relataram os fatos. Trata o presente processo de auto de infração para aplicação de multa regulamentar equivalente a 1% da receita bruta do primeiro e segundo TRI, em razão da apresentação de arquivos digitais com erro ou omissões de informações conforme relatórios constantes do processo. O erro persistiu mesmo após dois pedidos de prorrogação de prazo para apresentação dos arquivos. Isso aqui, pessoal, é aquela IN 86. A multa aplicada foi de R$ 65.224,93. A contribuinte impugnou a existência por meio de petição folhas 39 a 44, trazendo as razões de defesa que vão abaixo resumidas. O atraso na apresentação dos arquivos deu-se por incompatibilidade entre o software utilizado pela empresa e o padrão exigido pelo fisco. A adaptação do programa demandou grande trabalho da equipe técnica e atrasou o trabalho da contribuinte. A penalidade não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos na 9784, por força do artigo 40 dessa lei. O não atendimento do pedido do fisco deveria implicar o arquivamento do processo e a não geração da multa. O percentual da multa teria sido aplicado de forma diversa do constante no enquadramento legal apontado pela autuante, no caso o artigo 11.12 da Lei 8.218/91. Por tal inciso, a multa deveria ser de 5% sobre o valor da operação. Para a defesa, o valor da operação correspondente seria o benefício a ser obtido por meio dos pedidos de ressarcimento. O benefício seria de R$ 758.774,76. A multa de 5% deveria ser, então, R$ 37.933,74. Por outro lado, entende que, se aplicável, poderia caber a multa do inciso 1 do artigo 12 da lei referida. No caso, o índice previsto era de 0,5 da receita bruta, o que daria multa de R$ 32.612,46. Pede a revisão da penalidade com base no artigo 65 da 9784 de 99, pois haveria fato novo, que foi a entrega dos arquivos magnéticos na forma preconizada pelo fisco. A impugnação foi reconhecida pela DRJ de origem, sendo julgada improcedente. O acórdão da DRJ de Fortaleza conta a seguinte ementa no qual transcrevo. A decisão acima foi atacada por recurso voluntário, que alega preliminarmente ter ocorrido prescrição intercorrente e, no mérito, requer a revisão da multa aplicada. É o relatório. Voto, por favor. O recurso é tempestivo
e preenche os requisitos de admissibilidade de modo que dele toma conhecimento. A controvérsia inicia-se com auto de infração de folhas 2 a 7, no qual houve aplicação de multa regulamentar no valor de R$ 65.224,93, equivalente a 1% da receita bruta dos parágrafos 1º e 2º, da receita bruta do primeiro e do segundo TRI de 2008, em razão da apresentação de arquivos digitais com erros e omissões de informações, conforme relatórios constantes do processo. Nos termos da defesa da empresa contribuinte, o erro persistiu mesmo após 2 pedidos de prorrogação de prazo para apresentação dos arquivos, e que o atraso na apresentação dos arquivos deu-se por incompatibilidade entre o software utilizado pela empresa e o padrão exigido pelo fisco. A adaptação do programa demandou grande trabalho da equipe técnica e atrasou o trabalho da contribuinte. Nesses termos, é fato incontroverso que houve omissão ou prestação de informação incorreta por parte da recorrente, sendo certo que não há discordância entre o fisco e o contribuinte sobre esse ponto. Logo, o recurso a que passamos a analisar trata apenas da possível prescrição para a cobrança do débito e do correto valor a ser aplicado a título de multa regulamentar, que está prevista na Lei 8.218, de 91, nos artigos 11 e 12, inciso 2, MP 215834. A preliminar, a recorrente alega ter ocorrido prescrição intercorrente dos débitos, ancorando-se no artigo 1º, parágrafo 1º da 9.873 de 99, no qual transcrevo. O artigo 1º diz o seguinte dessa lei: prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso, da infração permanente ou continuada do dia em que tiver cessado. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Ocorre que a mesma lei na qual o recorrente fundamenta o seu argumento está explícito a sua inaplicabilidade no processo administrativo fiscal, conforme se verifica no artigo 5º. O disposto nessa lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. É o que dispõe o artigo 5º. A matéria posta em debate teve entendimento pacificado na jurisprudência administrativa, como pode ser observado no Acordo 9202-006-300 da relatoria do ilustre conselheira Patrícia da Silva, em sessão realizada em dezembro de 2017. Conhecimento e possibilidade de reconhecimento, prescrição intercorrente, súmula CARF 11. Alegação estranha à lide, quando não há previsão regimental, não pode haver prescrição intercorrente no presente caso, porque quando há impugnação ou recurso administrativo durante o prazo para pagamento do tributo, suspende-se a exigibilidade do crédito, o que simplesmente impede a fixação do início do prazo prescricional, conforme a súmula CARF 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Em igual sentido, o CARF, após reiteradas decisões, editou a súmula 11, já citada. Diante do que acima foi exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente. Seguindo por mérito, a recorrente alega que a multa imposta pela fiscalização tem caráter confiscatório e desproporcional e que a sua aplicação não atendeu à melhor interpretação da lei, nos termos abaixo destacados. Dessa forma, verificamos que na situação recorrida se constata a não observância de uma proporcionalidade
na previsão das multas fiscais e que leva à aplicação de multas confiscatórias, ensejando, se assim for, a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade por violação expressa no artigo 150 do inciso 4º da Constituição Federal. Conforme mencionado no referido acordo, a base legal utilizada para a imposição da penalidade, conforme transcrição do artigo 11 e 12 da 8.218. Analisando as alegações recursais, a recorrente defende que a multa deveria ser de 5% sobre o valor da operação objeto da infração, que corresponde ao valor de 37.93374. Ao que parece, esse valor mencionado como benefício auferido está pautado no valor que ela, recorrente, requereu em pedido de ressarcimento, pois na impugnação de folha 39 a 44, explica da seguinte forma: confrontando o valor de 605.224 com o valor do inciso 2 do artigo 12 da 8.218, seu resultado é diverso, porque o coeficiente multiplicador não é 1%, mas de 5%, sobre o valor da operação correspondente. No caso, o valor da operação correspondente é o benefício a ser obtido através dos pedidos de ressarcimento, os quais totalizam R$ 758.674,76. Sendo assim, a divergência está no fato de que a recorrente entende por correta a aplicação da primeira parte do inciso 2, que trata de 5%, sobre o valor da operação correspondente, porque defende que a melhor interpretação seria em limitar a infração, fazendo uma relação entre o pedido de ressarcimento que deram ensejo à fiscalização e não no valor total de 1% aplicado sobre a receita bruta, conforme fez a fiscalização. No meu entendimento, o processo de ressarcimento não pode delimitar a multa imposta, eis que a fiscalização foi no sentido amplo, analisando de todas as operações realizadas pela empresa. Nesse sentido, concordo com os argumentos que foram bem explicados pelo julgador de piso, que assim os expôs ao proferir seu voto. É importante, no qual transcrevo aqui o voto posto. É importante destacar que o ato declaratório COFINS número 15 de outubro de 2001, citado pela DRJ, estabelecia a forma de apresentação, a documentação de acompanhamento e as especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata a IN 86 de 2001, sendo normas de observância obrigatória. Por fim, entendo que a multa a ser aplicada de fato deve ser aquela que consta na segunda parte do inciso 2, por melhor refletir o que consta nos autos, ou seja, a inobservância do que o dispõe o artigo 11, assim acarretando a imposição da penalidade aplicada. E aí transcrevo o artigo 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômico-financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigados a manter à disposição da Secretaria os respectivos arquivos digitais, sistema, pelo prazo decadencial previsto na legislação. Nesses termos, coaduno com a decisão ocorre no sentido de que a forma preconizada na legislação foi observada pela fiscalização. No caso dos autos, os dados continham omissões e erros, logo não cabe aplicar a multa equivalente a 5% em operações correspondentes, sendo de melhor interpretação a aplicação do limite de 1% da receita bruta do período. Diante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Eu lembro bem quando me deparei com essa IN 86, né, que as empresas tinham que estar preparadas para atender esse layout. Ok. Alguma manifestação?
Eu tenho uma dúvida. Posso continuar? Sim, Elcio. É que no auto de infração lá, ele está fundamentando no artigo 12.2 da Lei 8.218. Aí você vai na lei lá, o 2 é a multa de 5% sobre o valor da operação, conforme o contribuinte alega. Mas, na verdade, ele aplicou foi o inciso 1. O inciso 1, que é a multa equivalente a 1% da receita bruta. Tudo bem, é um erro excusável. Mas só que esse inciso 1 da multa de 1% da receita bruta, ele foi alterado em 2018 para 0,5% do valor da receita bruta. Então, eu não sei se aplicaria aí a retroatividade benigna. Presidente, Sim. só corroborando aí, a gente já aplicou essa retroatividade benigna em casos semelhantes algumas vezes já. Essa de 0,5%, conselheiro? Precisa ver se é a multa. Tem que ver se é ela mesmo. Né? A minha dúvida é justamente por isso, que não está batendo o que ele citou no auto e o que está na lei, né? Ela é do 72 dessa MP que alterou a 8212, 8218, ou se é a da 57. Eu lembro que nós votamos uma situação que era do Inderley, envolvia a Vale, mas era a 57, o artigo 57. Se quiser, eu peço vista, presidente, analiso com calma. Não, aqui tem, uma coisa é definida, a lei aplicada é a que veio, é a alteração introduzida pela 72 da MP. O 72 da MP é isso mesmo que o Elcio leu, eu só fiquei na dúvida agora, porque o texto está todo no inciso 2. Eu vou ler o que está na lei, artigo 72 da MP 2158, aliás. Inciso 2 do artigo 12, multa de 5% sobre o valor da operação correspondente ao que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a 1% da receita bruta da pessoa jurídica no período. Ou seja, a multa aplicada é a primeira parte. A segunda parte aí é o limitador. Tá? Não é que aplica a multa de 1% da receita bruta direto, é que a multa dos 5%, ela tem uma limitação que seria 1% da receita bruta. Agora, a questão da retroatividade benéfica já é outra, situação, né, outro fundamento. Eu confesso que eu não observei essa questão da retroatividade benigna, não. Não sei nem se seria possível realmente aplicar. Desculpa. Acho que é uma matéria bem assim que precisaria dar uma analisada boa, porque para mim, pelo menos, é a primeira vez que eu estou vendo essa matéria. Ok. Mas eu não vou pedir vista, porque eu vou sair de férias também, eu não vou dar conta. Eu já estou com 2 vistas. Aí, como o Pedro sugeriu ele pedir vista. Aí, no caso de eu sobrar tempo, eu também faria a vista, mas eu não quero já me comprometer com a vista, porque eu não sei se eu vou dar conta. Então, para cumprir formalidade. Presidente. Isso se o Leonardo não pedir antes. Não, só para... no auto, constou que ele aplicou a multa de 1% do inciso 1. Multa regulamentar equivalente a 1% da receita bruta do período. Mas é porque na hora que ele faz a descrição dos fatos, ele cita o inciso 2. Foi o que o Elcio falou, ele aplicou a um, de fato, mas fundamentou na outra.
Bom, eu acho que, nesse sentido, eu acho que meu voto está alinhado. É só a questão da retroatividade benigna que realmente eu acho um ponto... Que é relevante, né? Esse ponto, eu confesso, de fato, eu não observei, tá? Eu não observei não tratei essa possibilidade. Então... Eu não cheguei a ver o processo. Seria o caso de estudar essa possibilidade, já o colegiado levantou essa questão. Já pega aí, Marcião. Você olha também. Sabe qual é a minha dúvida da aplicação da retroatividade? O acórdão, Pedro. O acórdão da turma. Como é que é, Pedro? Eu não ouvi, não? O acórdão da turma aí que a gente julgou okay. isso. 3201-003-460. Então... Perdão, Elcio, você estava falando? É porque a retroatividade benigna, a dúvida minha é o seguinte, porque não só muda o percentual, não. A redação do inciso muda. Então, de repente, a outra multa, mas também seria até melhor, que ele anularia tudo, né? Que não existiria mais aquela outra multa. Então, tem essa questão que tem que ver também. Não, ele tá descrevendo que é a multa de 1% da receita bruta do período. Tá. Então, ele descreveu, é a multa de 1%. Enquadramento, artigo 11.12, inciso 2. Correto. É o inciso 1. A 1% é o inciso 1. Ah, tá. Eu não abri a 8218, eu abri a MP. Na MP, ele está no inciso... Não, mas ele está dizendo o inciso 2. Mas, Paulo, nós já chegamos à conclusão que esse detalhe aí não é importante. O importante é se a gente aplica ou não a retroatividade benigna. Eu vou dar uma saidinha aqui, mas é menos de 1 minuto. Presidente. Sim. Se quiser, eu vou pedir vistas. Daí, toda uma olhada na questão da retroatividade benigna. Tá, vamos ver se o Elcio volta rápido mesmo, assim a gente vota e já olha o voto, senão eu já vou abrir, eu já dou logo um período maior aí de... É que eu não gosto de interromper no meio de um julgamento. Bom, a proposta, o voto do relator, então, é no sentido de negar provimento, né? Isso. Tá. Eu já vou até anotar aqui que para o conselheiro... Repito aqui o dispositivo, presidente. Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, nego o provimento ao recurso voluntário. Tudo bem. Eu só preciso saber o que o Elcio vai votar, se ele vai te acompanhar ou vai divergir. Aí eu ponho o relator. Elcio. Então, o relator está negando o provimento. A gente já sabe que o Leonardo já manifestou a intenção de pedir vista. Você vai votar com o relator ou já vai abrir uma divergência? Pois é, mas eu não estou muito seguro para abrir a divergência, entendeu? Eu precisaria... Você pode alterar depois. Eu posso alterar depois. Então eu vou inaugurar a divergência e vou aplicar a retroatividade benigna. O relator votou para negar provimento do recurso. Aí seria parcial provimento, né? Divergiu o conselheiro Elcio, que dava parcial provimento para aplicar quanto? A multa de quanto? A multa prevista onde? Onde está essa relação que dá aplicar a multa dada pela Lei 13.670 de 2018.
670. 670 de 2018? Isso. 18? 18. É recente. Ela alterou quem? Ela alterou o inciso 1. Tá. Você tem o artigo dessa lei? Do artigo 12 da lei. Não, o artigo da 670 é 12? É 12. 12, inciso 1. 12, inciso 1. A lei 13.670 altera a redação do inciso 1 do artigo 12 da lei 8.218. Isso. Exatamente. Não, então, eu perguntei se vocês sabem qual é o artigo da 13.670 que faz essa alteração. Tem aí? Não, tudo bem, deixa. Artigo 4º. Tá. Para aplicar a multa prevista no artigo 4º da Lei 13.670, que alterou o artigo 12, inciso 1 da Lei número 8.218. É isso a lei? A lei que alterou foi a 13.670. Não, a alterada, 82. A alterada 8.218. De quando? 91. 91. 91. Então vai ficar o seguinte: visto para o conselheiro Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, o relator voltou para negar provimento ao recurso voluntário. Divergiu o conselheiro Elcio, que dava parcial provimento para aplicar a multa prevista no artigo 4º da Lei 13.670, que alterou o artigo 12, inciso 1 da Lei 8.218 de 91. Neste ponto, houve o pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros. Não paramos ainda, né? Vamos dar uma parada. Por favor, Ana Tereza. Sim, presidente. Então, nós vamos interromper os julgamentos nesse item 132, que eu acabei de proclamar o resultado. 10 minutos